Vamos falar hoje sobre 3 ferramentas para lidar com o mau comportamento, que é essencial saber, é essencial ter elas assim, de cor na cabeça, para quando acontecer o mau comportamento, né? Para quando acontecer esses desafios. E aí, para quem não conseguiu assistir, eu vou fazer um resumo bem rápido, bem resumido mesmo, só para vocês entenderem, tá? Então, por que explodimos com os nossos filhos? É a primeira coisa. Então, eu trouxe alguns elementos, que eu chamei de elementos estressores, que fazem com que a gente esteja desconectado da nossa natureza e agrida, grite, exploda com os nossos próprios filhotes, né? Mas então, quais são esses elementos estressores? Necessidades nossas que não estão atendidas, então às vezes necessidade de descanso, necessidade de um tempo, né? Tem hora que a gente precisa mesmo assim de um tempo pra gente, né? Sem filho mesmo, sem fazer nada, sem cuidar de nada, sem nenhuma responsabilidade, por alguns minutos. Necessidade às vezes de silenciar, necessidade muitas vezes de colo também, de cuidado, enfim. Alguma necessidade nossa não está atendida, então isso pode ser um elemento que faz com que a gente exploda com os nossos filhos. Outro elemento é as nossas expectativas ou as nossas idealizações. Muitas vezes a gente idealiza alguma coisa ou a gente tem uma expectativa irreal sobre uma situação e aí, quando a coisa sai ali do script que a gente tinha na nossa cabeça, a gente também explode com as crianças, né? Então, é mais um elemento. Outro elemento são as emoções negligenciadas. Então, muitas vezes, aquelas emoções que a gente vai passando no dia a dia, sabe? Ficou com raiva do marido, ou ficou frustrado no trabalho, qualquer coisa assim nesse sentido. E quando a gente negligencia essas emoções nossas, né? E aí a gente vai deixando pra lá. Não, mas você é boba. Por que eu tô com raiva por causa disso? Não posso ficar com raiva por causa disso, não sei o quê. Sabe assim, que a gente mesmo vai negligenciando essas emoções, deixando elas pra lá. E aí chega um momento que os nossos filhos fazem alguma coisa desse tamaníaco e a gente explode, coloca tudo para fora, tudo que estava ali esperando só a oportunidade de sair para fora, né? Um outro elemento também que faz com que a gente exploda com os nossos filhos são as nossas feridas da infância, né? Então ali, situações muitas vezes que vivenciamos na nossa infância, principalmente que tinham emoções, carregadas de emoções muito intensas. Às vezes os nossos filhos fazem alguma coisa que nos remetem minimamente a essas situações vivenciadas no passado, a essas feridas da nossa criança interior, e aí a gente grita, né? Aí a gente berra de dor. É essa metáfora mesmo. Então, um ponto muito importante é a gente olhar para essas feridas. Porque tem mãe, por exemplo, que eu já atendi que tinha pavor quando a criança não ouvia. E aí, trabalhando ali com a criança interior dela, ela percebeu que é porque ela não se sentia ouvida quando criança. Então aquilo é como se apertasse na ferida dela, né? Eu dei meu exemplo, que é a questão do choro. Eu desde pequenininha entendi que eu tinha que ser muito forte, chorar era coisa de gente fraca, parará, e aí quando o João chorava, e ele veio, graças a Deus, chorando bastante, né, para eu poder olhar para isso, e aí ele chorava aquilo assim, parecia que eu ia me desintegrar, parecia que estava rasgando, parecia que estava me rasgando no meio. Por isso é um ponto tão importante da gente entender, sentir e olhar da nossa história. E para fechar, um outro elemento que faz com que a gente exploda com os nossos filhos é a maneira como a gente aprendeu a lidar com filhos. Tanto vendo os nossos pais lidando com a gente, quanto construindo ali com outras figuras de autoridade, né? Com os nossos avós, com os nossos professores, com pessoas queridas, madrinho, padrinho, tio, enfim. Né? Como que a gente construiu o que é ser pai e mãe. E muitas vezes essa construção foi em cima de exemplos de explosões, de crises emocionais intensas, de berro, de grito, de tapa, de palmada, enfim.
Então, como a gente aprendeu como deveria lidar com as crianças, muitas vezes a gente traz e repete isso com os nossos filhos, e isso também pode fazer com que a gente exploda. Bom, essa foi a live 1. Eu falei também como evitar, então, as explosões. A primeira coisa, a autoobservação. É observar quando que eu sinto que eu tô saindo do sério, o que é que antecede as minhas explosões, quais situações que me fazem explodir mais do que outras, né? Então, essa autoobservação, ela vai trazendo luzes para iluminar essas questões. E aí, um outro ponto importante é a gente se permitir sentir. Então, qualquer coisa que seja. Eu estava atendendo uma mãe agora no consultório que ela falou para mim que, tem hora que eu penso, meu Deus, eu quero uma folga de mãe, eu quero férias de ser mãe. E eu falei, ok, né? Se permite sentir isso, sabe? Se precisar, vai pro quarto, pega um travesseiro e grita, não quero ser mãe, sabe assim? Mas se permita sentir, porque só quando a gente se permite sentir, se permite expressar essa emoção, é que ela tem condição de ir embora, né? Senão ela fica ali à espreita, só esperando a oportunidade. E outra maneira da gente evitar as explosões é olhar para o que dói, né? Como eu já falei, olhar para a nossa criança ferida, acolhê-la, cuidar dela, né? Já que hoje é só a gente que pode fazer isso, né? Ela não existe para mais ninguém nesse tempo agora atual, então só a gente pode fazer. E a partir dessa observação, a partir desses cuidados, a gente conseguir perceber os padrões e conseguir também quebrá-los, né? Freá-los antes deles acontecerem, ok? Bem, vamos falar então das 3 ferramentas. Eu acredito que a maioria de vocês que estejam aqui já conhecem disciplina positiva, certo? Me respondam aí. Já conhecem, já praticam a disciplina positiva? Como é que tá isso aí para vocês? Bom, só para lembrar, fazer uma introdução da disciplina positiva, é uma maneira de educar não punitiva, né? E que ao invés de punição ou recompensa, utiliza do encorajamento. Então, é só mesmo essa introdução, né? A gente não usa punição nem recompensa, mas a gente usa de encorajamento. Então, todas as ações, todas as ferramentas têm como princípio encorajar as crianças a aprender e encorajar as crianças a serem melhores, né? A fazerem melhor do que elas fazem até então, até porque elas estão em desenvolvimento. Eu gosto de falar que as crianças deviam vir com a plaquetinha em treinamento, porque aí a gente entende que precisa ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de cuidado, respirar fundo, porque eles estão de fato aprendendo ainda. Então, um dos pontos importantes da disciplina positiva que vocês já sabem é o respeito ao desenvolvimento da criança. E o respeito à integridade e dignidade da criança também. Então, a gente não vai nem bater, nem colocar de castigo, nem causar qualquer tipo de dor emocional ou física, humilhação, vergonha, culpa. Já entendemos que isso não é necessário para educar, certo? Então, pensando nisso, quais são as 3 ferramentas que eu considero essenciais, né? Essa é uma avaliação minha, da minha prática, e que funcionam muito para mim e também para outras mães que eu acompanho, tá? A primeira delas que eu quero trazer para vocês é o tempo positivo. Na disciplina positiva, a gente fala em tempo positivo de 2 maneiras. Tem a ver com o cantinho da calma, cantinho da paz, né? Tem vários nomes, que é um local para a criança dar um tempo para ela se acalmar e tal. Mas o que eu queria trazer para vocês como uma dessas ferramentas essenciais é o tempo positivo para o adulto. Tempo positivo para nós. Porque nós também temos as nossas questões, né? Tudo que a gente viu aí na live 1, na live 2, tudo isso está aqui, né? Está aqui impregnado na gente. Então, muitas vezes, a criança tem um comportamento que a gente percebe que está tirando a gente do sério, que a gente percebe que vai explodir, ou que a gente pensa, poxa, mas ele não pode fazer isso, ele precisa aprender que não pode fazer isso, né? Mas muitas vezes não vem o que fazer,
Ou muitas vezes vem a raiva, vem uma possível explosão, e a gente sabe que se continuar ali interagindo com a criança, isso vai dar IME, né? A gente não vai ser respeitoso como gostaria de ser. Então, qual que é a minha sugestão? Utilizar o tempo positivo da seguinte forma: se não sabe o que fazer, ou se está no momento que o que fizer não vai ser respeitoso, não faça nada. Olha só, vou explicar. Por quê? A criança, a não ser que seja uma situação de perigo, que você precise tirar a criança daquela situação, né? Aí não tem jeito. Mas se é qualquer outra coisa, e aí você não sabe o que fazer, ou você tá vendo que você vai perder a estribeira, não faz nada, espera você esfriar a cabeça, espera você se acalmar, sai de perto, sabe? Diz pra criança, olha, eu vou me afastar para eu me acalmar e depois eu volto para falar com você, sabe? Alguma coisa assim. Mas é de fato dar esse tempo positivo para você. Se for preciso, faça alguma coisa que te dê prazer. Pega um livro, lê ali um capítulo, uma página que seja, ou pega uma música e escuta, ou pega o baralho da disciplina positiva e folheia, qualquer coisa que faça efeito para te acalmar. Ou então, nem precisa fazer nada disso, você só vai em algum lugar, né, se afasta, ou ali mesmo com a criança, fecha o olho, sente aonde que tá pegando isso, sabe? Assim, tá pegando aqui, aqui, e sente, sabe? Deixa queimar, assim, sente, concentra naquilo, sabe? Isso também ajuda a emoção a percorrer o caminho que ela precisa percorrer para ela ir embora. E aí, assim que você se acalmar, você pensa, aí já o cérebro já está apto a pensar, né? Já está conectado novamente com o neocórtex, né? Que é aquela metáfora, né, do cérebro mamífero com o cérebro reptiliano, e de abriu a tampa, né? Abriu a tampa é quando a gente está só sob o comando do cérebro reptiliano, ou seja, está ali sob fortes emoções. Então a gente conecta de novo, quando a gente se acalma, com a parte pensante. E aí a gente consegue, o que eu preciso ensinar dessa situação? O que eu quero ensinar? O que eu posso fazer para ensinar? Eu vou sentar do lado e vou conversar, eu vou contar uma história com esse contexto para explicar, eu vou dar um exemplo, eu vou, sabe, assim, eu vou pedir para a criança, convidar ela a pensar numa solução para aquilo, ou pensar em como que ela pode fazer diferente da próxima vez. Enfim, o tempo positivo para nós adultos. Então, primeira coisa, sai de perto, dá um tempo, não faz nada e retoma a conversa depois. Muitas vezes quando eu falo não faz nada, às vezes as pessoas assustam no primeiro momento, mas eu vou deixar a criança fazer errado, eu não vou ensinar para ela. Não é isso, você vai ensinar, só que não naquele momento, porque naquele momento nem você nem a criança estão aptos a aprender. Você não está apto a ensinar da maneira mais significativa possível, e a criança também não está apta a aprender. Então não faz nada naquele momento, espera um pouco e depois você retoma a conversa. Eu costumo dizer o seguinte, que melhor do que corrigir a criança na hora que ela fez alguma coisa errada, é corrigir na hora certa. E a hora certa, mesmo que seja no final do dia, mesmo que seja no dia seguinte, mas a hora certa é a hora que mãe, pai, né, o adulto e criança estão aptos para o aprendizado. Ok? Faz sentido aí para vocês? Mandem aí perguntas, comentários, o que vocês quiserem, que a gente vai conversando, tá? Qual é a segunda ferramenta? A segunda ferramenta que eu acho essencial é o iceberg do comportamento. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o que é o iceberg do comportamento? É quando a gente entende que, vamos imaginar que aqui está o mar, aqui está a parte de cima do iceberg e aqui está a parte de baixo do iceberg, né? Mas a gente só vê essa partezinha pequenininha aqui que está
fora para cima da água do mar, do nível da água do mar, né? Então, essa partezinha aqui, ela é a ponta do iceberg, ela é o comportamento da criança. Mas utilizar o iceberg do comportamento para o mau comportamento é a gente olhar para o que está aqui, ó, submerso. O que está por trás desse comportamento, sabe? Então, podem ser inúmeras coisas, mas principalmente se a gente conseguiu dar o tempo positivo e conseguiu pôr a cachola para pensar, a gente começa a perceber, bom, o que pode estar por trás? Será que tá com sono, tá com fome, tá hiperestimulado, tá entediado, né? Aí, bom, tá com sono. Então, o que eu tenho que fazer é colocar para dormir. Depois, em outro momento, conversa, explica, ensina sobre o comportamento. Mas nesse momento, precisa colocar para dormir. Tá com fome, precisa dar alguma coisa para comer. Então, tá hiperestimulado, precisa acalmar, desestimular, né? Vamos dizer assim. Não, a criança tá desde manhã pedindo para brincar com você, aí não pôde, teve que levar para a escola, depois foi trabalhar, parará, viu a criança à noite, e aí ela pediu para brincar de novo, você tá mexendo no celular, ou está resolvendo alguma coisa importante, tá fazendo janta, sei lá, e aí a criança tem um comportamento, o que tá por trás? Será que de repente é porque ela tá chateada, tá magoada, porque ela queria um pouquinho da atenção? Será que ela tá... aconteceu alguma coisa na escola? Enfim, é a gente olhar aqui, ó, para o que tá submerso, né, do iceberg, para o que tá ali por trás do comportamento. Porque aí a gente consegue ir na causa. Porque quando a gente age só sobre aqui, ó, o comportamento, que é o que aparece, a gente não está atingindo verdadeiramente a causa, a gente está tratando só o sintoma. E quando a gente trata só o sintoma, um sintoma pode até ir embora, mas daqui a pouco vem outro. Percebe? Então eu preciso tratar a causa. O que essa criança está entendendo que ela precisa fazer para ela ser olhada nessa casa? O que ela está aprendendo que ela precisa fazer para ela se sentir aceita, para ela pertencer, para ela ser amada, sabe? Então, o iceberg do comportamento, para mim, é uma das melhores ferramentas da disciplina positiva. E eu acho, assim, inclusive revolucionário você olhar por trás do comportamento e não ficar apegado ao comportamento e a punir o comportamento. Às vezes, é até injusto da nossa parte retirar da criança aqui, ó, o comportamento que está aqui em cima, né, que é a ponta do iceberg, porque às vezes é a única maneira que ela encontrou de se comunicar. É a única maneira que ela encontrou para expressar aquilo que ela está sentindo, que ela está passando. E aí, se a gente só pune isso aqui, só quer tirar isso aqui, a causa continua e vai aparecer em outro comportamento, vai aparecer de outra forma, vai aparecer como doença no corpo, vai aparecer, enfim, sabe? Como sintoma na escola. A gente precisa olhar, olha, é o que está aqui embaixo, o que está submerso, que a gente não está vendo. Aí que está a chave da questão. É muito importante a gente ter isso em mente, muito. Então, precisou, viu que o bicho está pegando, que não vai dar conta de aplicar nada de disciplina positiva, que vai explodir, que vai fazer alguma coisa desrespeitosa, dá um tempo, não faz nada, espera a poeira baixar e retoma a conversa depois, quando o cérebro estiver apto, tanto da criança quanto o seu. Gente, isso pode ser feito tanto junto quanto separado, tá? Não precisa necessariamente fazer nessa ordem, não, né? Vai ter hora que só o que eu vou conseguir é dar esse tempo, vai ter hora que às vezes eu tô com o meu copo de energia ali já mais preenchido, e aí eu já consigo pensar o que tá por trás e já tratar o que tá por trás. Já aconteceu com meu filho, por exemplo, dele tá me batendo, e aí tinha sido uma semana que eu tinha trabalhado todos os dias, o dia todo, geralmente eu trabalho só à tarde, e fico com ele de manhã. E aí eu tinha passado vários dias da semana trabalhando o dia inteiro, ele ficando integral na escola. E aí um dia eu cheguei em casa cansada, querendo jantar, querendo
descansar, e ele insistindo e me batendo, e até que eu saquei isso. Eu falei, é isso, ele tá magoado, ele tá chateado, alguma coisa ele tá sentindo por causa dessa semana que foi atípica. Eu de fato não tô dando a atenção que eu dou normalmente, né? Nem tô conectada, porque também tem isso, né? Muitas vezes a gente tá cansado, tá com a cabeça a mil, e a gente não consegue se conectar com a criança. E ela sente, né? Porque ela precisa dessa conexão. Essa conexão é vital para ela. E aí, na hora que ele veio para me bater de novo, eu falei assim, meu amor, eu segurei assim os bracinhos dele, falei, meu amor, você quer dar um abraço na mamãe? Aí ele fez assim. Aí abracei ele, abracei e tal, falei, ô meu amor, eu entendo, tudo bem e tal. Aí ele se acalmou, ele ficou abraçado um tempinho, chorou um pouquinho e tal, daqui a pouco ele se acalmou. Aí eu falei assim, eu sei que você quer que a mamãe fique perto de você, porque você tá sentindo falta da mamãe, não é isso? Porque a mamãe ficou trabalhando muito, tal. Então, eu entendo isso, mas quando você bate na mamãe, você afasta a mamãe de você e não traz a mamãe para perto, que é o que você quer. Então, da próxima vez, você tenta usar as palavrinhas para explicar para a mamãe o que você está sentindo, sabe? Então, ou seja, eu olhei ali, ó, o que está submerso, o que está por trás desse comportamento, ok? Bom, e a terceira ferramenta que eu acho que é essencial também, né? Porque eu trouxe as três que eu mais uso, que eu mais amo, que eu acho que todas funcionam, mas que eu acho que a gente precisa ter decorado. Eu acho que o ponto é esse, né? Se faltou qualquer outra ferramenta na hora, se não veio nenhuma ferramenta, eu acho que essas três elas têm que estar fácil assim pra gente lembrar. A terceira é conexão antes da correção. Como eu acabei de falar, conexão é vital para as crianças. Elas precisam de conexão. Elas precisam. E aí, como é que funciona essa conexão antes da correção? A criança está fazendo alguma coisa, né, ali que não está legal, que precisa ser corrigida, é um mau comportamento. Primeira coisa, se conecta com ela, sabe? Ajoelha, fica ali da altura dela. Se for uma situação extrema, ajoelha na altura dela, segura ela assim, ó, assim, sabe? Segura ela e fala assim, meu amor, olha no olhinho dela, meu amor, olha aqui pra mamãe, a mamãe tá aqui, olha aqui pra mamãe, sabe, assim, eu tô aqui com você. É se conectar. Esse exemplo que eu dei, né, com o João, me conectei com ele quando eu olhei no olhinho dele, falei, ô meu amor, você quer um abraço da mamãe? Sabe? É uma maneira de conectar. Já aconteceu, assim, ó, dele tá fazendo alguma coisa. Por exemplo, eu tenho um jardim aqui em casa, e o meu jardim é o meu ponto fraco. Então o João sabe disso. Se ele quer comunicar alguma coisa, ele vai lá no jardim e arranca uma planta, sabe? Eu já percebi isso, ele também. Então, eu vejo muito claramente assim, ó, se eu tô no celular, ele vai lá no jardim. Aí, um dia ele tava lá no jardim arrancando as plantas, e eu tô assim, filho, não arranca, meu amor, as plantinhas elas ficam tristes, parará, sabe, usando assim, e ele continua arrancando. Nesse dia, inclusive, eu precisei fazer o tempo positivo, porque eu fui ficando tão irritada que ele tava arrancando as plantas, que eu saí de perto, fui pro banheiro, falei, não posso ficar aqui agora, porque se eu ficar, não vai ser legal. E aí, eu esperei um pouco e tive uma ideia. Eu falei, Jó, eu preciso me conectar com ele. Aí voltei, agachei perto dele e falei assim, meu amor, eu tô vendo que você tá arrancando as plantinhas aí, né? Deixa eu ver, como é que você tá arrancando? Me mostra o que você tá fazendo. Aí ele mostrou, já desarmou, viu que eu tava desarmada, desarmou também. Aí ele começou a mostrar, eu falei, parece, você sabe que deve ser até gostoso arrancar as plantinhas? Aí ele, é gostoso. Eu falei, legal. Sabe o que acontece, filho? A mamãe gosta tanto desse jardim, a mamãe cuida das plantinhas. Você não vê a mamãe cuidando das plantinhas e tal? Então, quando arranca as plantinhas assim, a plantinha fica triste e o nosso jardim não fica tão bonito. Aí ele olhou pra mim, largou as plantinhas e saiu. Mas o que aconteceu? Eu me conectei com ele. E o que é conectar? Conectar é a criança se sentir vista,
se sentir considerada, sabe? Se sentir parte daquilo. Às vezes, só da gente se conectar, o comportamento já cessa. Às vezes a gente não precisa nem corrigir. Às vezes só de, meu amor, olhar no olho, gente, olhar no olho é muito poderoso. Mas olhar mesmo, sabe? Você olhar no olho da criança, fundo no olho dela. Não precisa fazer essa cara, não. Senão a criança assusta, né? Mas, sabe, olhar ali no olho da criança mesmo. Às vezes é só isso que ela precisa. Sabe? Às vezes ela só está desconectada. E ela está fazendo o que ela está fazendo num processo inconsciente de buscar pela conexão. Então, só da gente se conectar, muitas vezes, já faz diferença e a criança já acessa o comportamento. E quando a gente precisa ensinar, a gente se conectando primeiro, a gente também abre espaço. A gente abre o ouvido da criança para ela nos ouvir. A gente prepara o cérebro dela, deixa o cérebro apto para aprender o que a gente tem para ensinar. E, gente, não tem cola melhor para o aprendizado, sabe? Para colar o aprendizado do cérebro do que o afeto. O afeto é a melhor cola para o aprendizado. E você pode ter certeza que um aprendizado feito no momento de afeto, no momento de lúdico, ele é muito mais potente e significativo do que o aprendizado pelo medo, por ameaça, por dor. Então, usem e abusem dessa ferramenta da conexão antes da correção. Conectar, gente, é essencial. Eu estava falando com uma mãe esses dias que eu estava atendendo, e ela falando de uma crise do filho, que foi uma crise muito difícil, assim, ele estava muito agitado, ele é muito ativo, e ele começou a derrubar a casa inteira, sabe, assim, e aí uma sugestão que eu dei era assim, olha, chama para tomar banho com você, sabe, vai você e ele pro banho, no banho segura ele no colo, senta no box junto com ele, brinca ali no box, mas, pele com pele, sabe? Pele com pele é calmante, ajuda na autorregulação. Então, tá no meio de uma crise, é uma situação limite, que tá difícil, você não sabe o que fazer, você precisa interromper aquele comportamento, a coisa tá saindo completamente do controle, apesar do controle ser uma ilusão, mas assim, nesse sentido, assim, que tá saindo completamente do normal, sabe? Pega a criança, chama ela para tomar banho, junto com você, fica vocês dois pelados, né, pele com pele, sabe? Pega no colo, abraça aqui, fala, deita aqui no colinho da mamãe, deixa a água cair em cima, sabe? Faz carinho, pele com pele. Isso ajuda demais, demais. Conexão, gente, é vida. Conexão é vida. E olha para vocês verem que coisa maluca, porque a gente faz na educação tradicional o contrário. A gente quer que as crianças aprendam na base da pancada. E infelizmente é por isso que hoje a gente vê tantos adultos, uma fortaleza por fora, não passa de uma casca, né? E por dentro tá todo mundo fragilizado, tá todo mundo aí cheio de feridas, né? Não pode chegar perto que encosta que já dói, né? E a pessoa já reage a essa dor. Então, é muito importante a gente ficar atento a como a gente está lidando com as nossas crianças, né? Lembrando que elas estão em treinamento, lembra da plaquetinha, em treinamento. Elas têm tempo ainda para aprender, elas vão aprender. O principal é o exemplo. Se a gente está sendo exemplo daquilo que a gente quer ensinar, confia no processo. Elas vão aprender. E o que elas precisam na infância é empatia, compreensão e apoio, suporte. Então, gente, só para a gente retomar isso para ficar gravado, lembra? Tempo positivo, ou seja, não sabe o que fazer ou sabe que vai dar M, se fizer, não faz nada. Se afasta, espera, se não puder se afastar, fica ali perto, mas respira fundo, confia, não precisa fazer na hora. Isso é um mito da educação tradicional, de que se a gente não corrigir na hora, a criança não vai aprender nunca. Isso a gente não usa mal para adestrar cachorro. Eu usava antigamente, nem sei se usa mais, né?
Para adestramento a gente usa que tem que corrigir na hora. Para criança não precisa. A melhor hora de corrigir é a hora certa. Esperar que estejam os ânimos acalmados para poder ensinar e a criança poder aprender. Em segundo lugar, o que está por trás desse comportamento? Lembra do iceberg, lembra de uma foto do iceberg, ó. O iceberg aqui é o nível da água do mar, o iceberg para dentro do mar, né, submerso aqui, e a pontinha do iceberg aqui em cima. O comportamento é só essa pontinha do iceberg. O que está por trás, o que está ali submerso que a gente não está vendo. E é ali que a gente precisa olhar, é ali que a gente precisa cuidar, tratar. Porque é ali que vai fazer diferença no comportamento. E não só extinguir o comportamento. E, para fechar, a terceira ferramenta essencial, a conexão antes da correção. Porque conectar é vital para as crianças. Gente, quanto mais conectadas as crianças se sentem, mais elas colaboram. É muito importante isso, muito mesmo. Invistam na conexão. Tudo que for possível para vocês, qualquer oportunidade que vocês tiverem para se conectar, façam isso. É essencial. Bom, a gente está quase finalizando a nossa live. Se vocês quiserem mandar algumas perguntas, a Marlene falou aqui, preciso falar com você no privado, me ajuda. Manda mensagem para mim, Marlene, no privado, vamos ver o que a gente consegue fazer. A Liliane comentou, perfeito, que bacana, Liliane. Bom, gente, se vocês quiserem mandar aí perguntas, fiquem à vontade. Lindas explicação, tô amando, primeira vez. Ah, que legal. Que presente essa live, poxa vida, que bom! Que bom, fico feliz em saber. Então vamos lá para as perguntas. Qual o impacto na vida da criança quando o relacionamento entre os pais não está saudável? Pô, Jussara, olha só, existem até estudos que falam o seguinte: ter conflitos entre os pais não é tão problemático se esses conflitos são solucionados. Claro que assim, conflitos violentos, conflitos que trazem uma carga muito pesada, isso é mais prejudicial para a criança, né? Mas se são conflitos normais, esses que os casais têm de discutir, de debater alguma coisa e tal, mas que ao fim das contas esses conflitos são solucionados, são resolvidos, as pessoas, os adultos conseguem se resolver, isso inclusive vira um modelo para as crianças saudável, de que conflitos podem ser resolvidos. Eles existem, a gente não precisa fugir deles, a gente não precisa excluí-los da nossa vida. O importante é saber lidar com eles, entende? Então a gente precisa entender isso aí. Se esses pais conseguem, ao final das contas, se acertar, negociar, conversar, isso não causa impactos tão negativos quanto se forem, conflitos mais graves, que não há nunca solução, enfim, tá bom? Ah, Maria, que bom, primeira vez que você está me ouvindo, que bacana, seja bem-vinda. Aline, a disciplina positiva trata com muito zelo as crianças. De que forma a disciplina positiva prepara a criança a enfrentar as frustrações da vida adulta? Aline, essa pergunta é muito importante, que é o seguinte: a gente não poupa a criança das frustrações na disciplina positiva. A diferença é que a gente primeiro trata elas com respeito, porque a gente entende que para a criança ser respeitosa no futuro, ela precisa vivenciar uma relação de respeito. Então, a gente respeita a dignidade dela, a integridade dela, porque a gente entende que é isso que elas precisam aprender, né? Que as crianças replicam vida fora com as pessoas que elas encontram aí pela vida, o que elas aprenderam. Então, a gente trata com respeito, porque a gente quer um mundo mais respeitoso, né? E o outro ponto é que a gente não poupa das frustrações. Pelo contrário, a gente ajuda a criança a lidar com as frustrações que ela tem. Porque muita gente fala que para aprender a lidar com frustração, você tem que frustrar bastante. Só que não é a quantidade de frustrações que te faz saber lidar com ela.
é a forma de encará-las. Então, por exemplo, a criança se frustrou. E aí é interessante, eu escrevi até um texto sobre isso. Hoje mesmo o post foi sobre isso. Nem se a gente quiser poupá-las, a todo custo a gente consegue poupá-las da frustração. Então a frustração ela existe, ela é inerente à vida. Então elas vão passar por inúmeras frustrações, né? A diferença vai ser na forma como a gente auxilia elas a passar pelas frustrações. Como a gente ajuda elas a passar, acolhe a frustração que elas sentem. Porque a emoção, o caminho natural dela é ela vir, percorrer e ir embora. E o que a gente faz na educação tradicional, por exemplo? A gente nem deixa a criança se frustrar, no sentido assim, não é que ela não se frustra, não, ela não pode sentir, ela não pode reclamar, ela não pode se manifestar, ela não pode chorar, é assim, não vai e cala a boca e nem um pio, entende? Só que isso vai fazendo com que essa frustração, com essas emoções intensas, elas vão ficando acumuladas no corpo dessa criança, sabe? E aí ela vai sair em algum momento, quando ela achar uma brecha. Pode nem ser na infância, pode ser na adolescência, pode ser na vida adulta, pode ser com os filhos que ela vai ter lá na frente. Entende? Respondi sua pergunta? A melhor forma da gente preparar as crianças para as frustrações da vida é dando suporte para elas enfrentarem as frustrações que elas sentem hoje, na infância. Então, nosso tempo já está acabando. Vou finalizar por aqui. Agradeço muito a participação de vocês. Contem para mim o que vocês acharam, o que contribuiu aí para vocês. Beijo, beijo, beijo e até breve.